Espero não falar besteira. Deixa eu abrir isso aqui. 1, 2, 3, testando. Foi? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meu povo, estamos aqui em mais um AmaCast. Valdemir, que agora é cadeira cativa com a gente. O microfone tá ligado, né? Tá ligado, gente. É bom sempre conferir. Bom, a nossa convidada de hoje é a Andrea. Ela tem a gente é muita gente, né? Já quero ser do teu projeto. Ela tem o projeto Bubble Set, não sei se a pronúncia é essa, né? Não sou boa no inglês, mas ela irá se apresentar agora. Andrea, quem é você? Conte pra nós. Primeiro, agradecer esse espaço, esse momento para a gente conversar aqui, né? De maneira bem... E ela adora conversar. despretensiosa, né? Ou não, né? Sobre assuntos afins. A Bubble Set Education, ela foi fundada por mim, pela minha sócia, a Aline Fonseca. Nós atuamos, né, na intervenção neuropsicopedagógica também, né? Então a Bubble Set, ela veio muito com essa proposta inicialmente lá na pandemia, né? A gente ainda precisa falar que nascemos na pandemia. Sim. Né? Nós parimos a Bubble Set em plena pandemia e a Bubble Set aí tá um projeto lindíssimo, inclusive nós anunciamos ontem, né, que nós estamos expandindo. Já estamos, né, com um grupo de profissionais também que se coadunam com a proposta da Bubble Set, que é trazer a educação como mola transformadora de fato da sociedade e no que tange à infância, trazer as bases da neuroeducação, as fases do desenvolvimento específico de cada criança para a estimulação cognitiva correta, que é a abordagem que a gente utiliza. E aí nós temos os bons lá também nos ajudando nos workshops, jornadas de aprendizagem, formação de professores. A gente entende que a gente conseguindo conectar com os professores, a gente consegue alcançar mais estudantes, mais aprendizes. E é isso. E o Valdemir é um dos nossos parceiros lá na Bubble Set também, tá, meu bem? Gente, Valdemir, ele é quase onipresente, ele tá em todas. Em todos os lugares. Em todos os lugares, em todos os horários. A ideia da Bubble Set é bem transformar o mundo através da educação. Sim. Né? E eu queria que você tivesse a oportunidade de conversar com a André, esse negócio, falando sobre a educação, ela ali, nossa, parece que junta os anéis do poder. Assim, a gente, o Paulo, a Vanessa também, né? O Paulo teve aqui. São conversas em que a gente cresce muito. E é uma forma de mudar o mundo, né? A educação. Sim. E a gente acredita que essa conexão, de fato, e por falar em um mundo hiperconectado, né? Sim. Essa conexão vinda, né, para a educação, para promover a educação, é uma conexão super válida, né? Não adianta a gente ficar cada um no seu nicho, apesar de que a Bubble Set, né, parece assim, Bubble Set é um conjunto de bolhas. Só que, na realidade, a filosofia da Bubble Set não é a bolha, é quando a bolha estoura e as partículas se expandem no universo, ou seja, alcança todo mundo, né? A ideia é essa, pulverizar mesmo essa proposta, né, de transformação baseada na aprendizagem. Todos nós somos aprendizes ao longo da vida. Estamos em fases diferentes, mas aprendendo o tempo todo. Então, a gente trabalha dentro dessa abordagem, né? Trazemos a metacognição, né, para ênfase no processo de aprendizagem na Bubble Set Education. Conta um pouquinho pra gente, de forma mais minuciosa, como se dá o processo de trabalho de vocês, né? Para quem está nos ouvindo entender. Claro, você nos apresentou agora um pouco de forma geral, né? Mas e aí, qual é o público que vocês trabalham? Como é que uma pessoa se insere dentro do projeto? Bom, a Bubble Set, ela faz atendimentos neuropsicopedagógicos. Nós temos também atendimentos psicológicos lá, né? Temos 2 psicólogos na Bubble Set. Temos agora fonoaudiólogo também para o público infanto-juvenil. E fazemos as formações, os grupos de estudos, as jornadas de aprendizagem para professores e para qualquer curioso, porque, na verdade, nós já tivemos jornadas, né, Valdemir, de vários nichos, né? Não necessariamente só de professores, e o que é bom é a gente perceber o quanto que as coisas, elas se conectam, né? O quanto que as pessoas se encontram na fala do outro, na atuação do outro, a gente acaba conseguindo compartilhar informações. A gente está lá para aprender, na realidade, a gente não está lá para ensinar. No nosso workshop a gente aprende, né? Nós aprendemos junto, é aprender para transformar o mundo. Eu não sei se você já ouviu a expressão, Jair, de hub de tecnologia.
Não. Você fala assim, tem um hub de tecnologia. São várias empresas de tecnologia que se juntam e prestam um serviço. Uhum. A Bubble 7 era mais ou menos um hub na área da educação. São vários profissionais que têm a educação como centro, né? Uhum. Aí se conectam ali, né? Todo mundo está, de certa forma, conectado e a conexão disso é a educação. Eu, psicólogo, as meninas, neuropsicopedagogas, fonoaudiólogo, tudo girando em torno disso. Inserindo também o professor. As formações dos professores talvez sejam o carro-chefe, assim, né? O carro-chefe da Bubble são as formações, porque os nossos atendimentos, eles têm relação mais de maneira pesquisa, é laboratório pra gente. Porque assim, do que adianta eu te falar que eu sou formadora de professora se eu não estou no chão da Se eu não tenho fábrica? uma prática, então. Né? Eu sou formadora quando eu estou no chão da fábrica e estou bebendo de todas as dores e procurando dados que de fato sejam evidências para que eu consiga alcançar aquela necessidade daquele professorado, né? Porque quais são as dores dos professores? Eu conheço as dores dos professores, também sou pedagoga, né? E sou gestora pedagógica, então assim, para eu conhecer as dores dos professores, eu tenho também que beber dessa dor. Eu tenho que conhecer essa dor, não adianta só eu hipotetizar sem empiria alguma, né? Isso a operação da Bubble, né? Ela age também com crianças, né? Com crianças com portadores de necessidades especiais. Né? A gente, através do que se sabe sobre neurociência, que também é uma ferramenta poderosa que a gente usa na Crianças com necessidades especiais, que eu tenho certeza que todas as mães da AMA que assistem esse programa já se corrigiram em casa. É isso mesmo, a gente corrige na hora que acontece. Crianças com necessidades especiais. Aí, assim, essas intervenções específicas, na hora correta, na idade correta, é o que traz também esse diferencial, né? Sim. Formar o professor em torno disso e também a praxis das meninas lá é fantástico. E acaba que o nosso método, né, é um método que abrange o universo neurodivergente e também quem necessita de uma ajuda, de uma consultoria para gerenciar a sua aprendizagem. Hoje todo mundo precisa de gerenciamento da aprendizagem, Sim. Principalmente com esse mundo veloz que nós estamos vivendo. A gente precisa o tempo todo ancorar a concentração, ancorar, né, a nossa atenção, porque a gente precisa ali no momento. Então, se isso acontece conosco, que já temos, né, certa maturação, imagina os nossos aprendizes adolescentes, né? O nosso público infanto-juvenil. Sim, você tocou num ponto que, inclusive, ontem eu estava falando com uma pessoa sobre, ou eu percebi uma pessoa, como a Bubble 7 surgiu no contexto pandêmico, né? E acompanhou, então, um processo de transformação social dos mais velhos, dos mais jovens e aos que nasceram nesse contexto, no sentido de que é como se hoje fosse característica nossa, e aí não é só a nível de Brasil, né? Talvez a nível de mundo. Mas, enfim, a nível de Brasil e a nível local, puxando mais especificamente, nós somos pessoas cuja ansiedade é uma característica comum. Antigamente, não era comum picos de ansiedade. São pessoas que você via que havia um diferencial naquele ser que estava numa crise de ansiedade. E hoje em dia, a ansiedade ou as crises de ansiedade, e que também são aceleradas não por conta da pandemia, mas por conta da tecnologia, né? Pronto, era sobre isso que eu estava falando. As pessoas, elas estão a gente, né? As pessoas a gente, estamos assim, passando o dedinho tão rápido nas coisas. Eu não consigo, muitas vezes, ler uma matéria inteira. É como se a gente pensasse ali as palavras da matéria, né? Pega a palavra-chave. Cara, quando eu me percebo fazendo isso, é problemática. Eu volto e me obrigo a ler esse negócio todo. E aí, assim, falando em termos de educação, de formação, aí você vê... Bom, se todo mundo está assim, os profissionais estão assim, os adolescentes estão assim, as crianças estão assim... Estamos no mesmo barco. O que não significa... Não vamos também naturalizar no sentido de dizer, ó, ninguém precisa tratar porque é todo mundo assim, acelerado. Não, vamos ver como... Não, na verdade, o nosso cérebro não nasceu para isso, né? Ele não está nem preparado para isso. Nós estamos passando por uma adaptação... a duras penas, falando, né, a grosso modo, é uma adaptação a duras penas. A ansiedade, em um certo ponto, ela é boa, porque é a ansiedade que faz com que a gente premedite situações, que a gente se planeje em relação a alguma coisa. Agora, quando ela vem de maneira exagerada e nos causa sofrimento, nos causa pânico, nos causa essa falta de planejamento e de norte...
ela é de fato uma patologia, né? Ela é de fato uma química que acontece diferente no nosso cérebro. E o que está acontecendo da geração Z para cá, né, trazendo mais dados, né, é que de fato é uma geração mais ansiosa e é uma geração que, se a gente for observar, é uma geração que bebe mesmo dessa transformação digital, é uma geração que sente aquela urgência. E quando você falou, nós todos estamos passando por isso, você falou corretamente. Geralmente, quando a gente está aqui na mesa e tentando conduzir algo, é como se a gente se colocasse de fora. Mas tudo que está acontecendo, nós estamos está acontecendo inseridos. conosco, está passando conosco. A diferença é que a gente viveu plenamente um mundo analógico. Nós aqui, todos nós vivemos num mundo analógico sem tanta interrupção das novas tecnologias, né? Sem, por exemplo, o computador antes do notebook, eu precisava ligar o computador para eu poder esperar acessar, ele processar, né, o Orkut, para eu poder acessar o Mirk, que eu ainda peguei o Mirk, tá bom? Pra eu poder acessar o Mirk. E eu fazia isso quando? Quando eu estava no meu tempo livre. Isso. Quando eu Gente, a deixava internet o que fazer. não tinha Hoje a Wi-Fi. internet está aqui. Não tinha Wi-Fi, vocês lembram? Tinha que pegar o cabo do telefone, Sim. desconectar e E conectar. demorava, né? Hoje, Pra pegar. se a gente faz um loop assim e não atualiza, a gente já fica fazendo de novo sem perceber. Sem perceber. Sem perceber. É uma coisa que parece que internalizou na nossa vida, né, Valdemir? Outro dia eu tava vendo, quando eu tava assistindo um daqueles vídeos que você faz lá pelo Instagram, aí a gente falando assim, eu lembrei disso. A psicologia humanista trata de uma maneira figurativa, né? Uhum. Aí, por exemplo, quando tudo que tem um prefixo ex, né, que é de excesso, tá lá, tem que ir para fora. Aí, outro dia eu vi um cara falando com um neurobiologista, ele dizendo assim que por que a gente enfrenta problemas de obesidade? Porque a gente tem um excesso de oferta de comida, né? Coisa que, tipo, 100 anos atrás, a comida era um negócio... A humanidade não vivia problemas de obesidade. Por quê? Porque a gente tem um excesso de oferta de comida. Se a gente for aplicar esse mesmo raciocínio agora, o que a gente está com problemas mentais? O que a hiperconexão está gerando problema? Porque a gente tem um excesso de informação. E não sabe o que fazer com Uma ela. espécie de obesidade intelectual, uma obesidade cognitiva. A gente tem muita informação. Não tem nem tempo de ficar vendo. Nossa, Já existe esse termo, viu, Valdemir? eu leio lá O povo 3... já tá De Já. obesidade. Gente, digital. Infoxicação, né? Infoxicação. São terminologias novas que a gente tem que trazer assim, e realmente é assim. neologismos, estamos sabendo agora. Tô desatualizada, gente. É porque é tudo muito rápido, né? Daqui a pouco eu saio daqui da muito sala já tem outra coisa, a gente não sabe ainda. É tudo muito rápido. Então, assim, isso é muito preocupante, porque, assim, ao mesmo tempo é o mundo que as nossas crianças estão vivendo, né? Os nossos adolescentes. Eu converso muito com o Valdemir, até de maneira pessoal, e ele sabe também das minhas dores enquanto mãe. Eu sou mãe de 2 adolescentes. E, assim, eu comecei a pesquisar os efeitos do mundo digital na vida dos adolescentes por causa dos meus adolescentes. Na verdade, a minha vida em relação à educação Começa tem com total eles. relação com a maternidade. Total relação. À medida que eles vão mudando a casinha, né? Que o Pokémon vai ficando diferente, eu vou estudando outro Pokémon. para poder conseguir, de fato, né? Me forjar mãe dentro das necessidades deles, né? Então, assim, meus adolescentes, eles bebem disso, é a vida deles. Então, primeiro, eu tive um comportamento muito abrupto, enquanto educadora, de negar a tecnologia, de negar a existência dela para a fase que eles estavam vivendo. E depois, obviamente, né, nós utilizamos essa massa que tem aqui para poder sempre transformar a nossa vida, né? Eu fui repensar situações, eu fui partir, né, para ensiná-los a gerenciar isso, né, com toda a dificuldade que eles têm de gerenciamento, porque o que eles querem é ficar na tecnologia, né? Na nossa fase de adolescente, o que a gente queria era fazer o que era a onda do momento, né? Se não fosse a mãe, o pai ali chamando, né? E à medida que a gente for criando maturidade em relação a certos comportamentos, a certas atitudes, é que a gente vai modificando. E isso também está acontecendo com eles, porque eles são adolescentes como nós éramos. A diferença é que eles estão num mundo diferente do mundo que nós vivíamos. E eu fui transformando isso na minha cabeça, fui deixando de me culpar tanto também por determinadas situações, porque toda mãe se culpa.
Toda mãe acha que devia fazer de uma forma diferente. Toda mãe acha que perdeu tempo num... E toda mãe, sabe? além de se culpar, ela é culpada socialmente, né? Esse Socialmente tema da também. maternidade a gente já trouxe algumas vezes. Você acha Não. culpada, ela é culpada. Não, e eu ainda tenho o peso de trabalhar com educação, eu tenho o peso de ser gestora pedagógica, eu tenho o peso de ser neuroeducadora. E às vezes as pessoas olham para mim e pensam assim: nossa, a Andrea não deve ter problema nenhum com aqueles adolescentes dela. Ao mesmo tempo, não posso expor meus adolescentes, não posso falar para vocês de algo que eu vivi para trazer um exemplo legal, porque eu estou expondo Sim. os meus filhos, né? E a gente também está vivendo o impacto dessa exposição, né? Hoje nós temos no mercado de trabalho os bebês que estavam lá nos álbuns do Orkut. Sim. Né? E as pessoas, né? As fotos estão lá nas redes, está no mundo virtual. Sim. E eles, dependendo da forma como foram expostos, aqueles que viralizaram, que viraram memes, será que eles hoje, adultos, são confortáveis com isso? A gente na época não pensou. Sim. Né? Eu não estou culpabilizando aqui, pelo contrário, porque tudo que acontece na rede social, tudo que acontece a título de tecnologia é novo, nós estamos aprendendo. Então, quem aprende, erra, tropeça, cai na lama, acontece tanta coisa. É o direito da imagem, né? Que Isso. do comercial da Elis Regina, Exatamente. né? A família é detentora da imagem, os pais são detentores da imagem. Sim. Isso é um tema interessante. Às vezes acontecem coisas comigo que eu fico, nossa, isso aqui daria para fazer um vídeo legal. Aí depois eu penso, mas eu vou expor meus filhos, que são pessoas que têm as vontades deles e que estão você não passando tem como pelas controlar fases o futuro deles. disso, né? Os efeitos Exatamente. futuros disso. Então, realmente, a pessoa tem que Exatamente. pensar bem sobre, né? Uma das grandes reflexões hoje, graças a Deus, uma das grandes reflexões hoje para o mundo tecnossocial, que é esse mundo que a gente está vivendo, eu aprendi esse termo com a Marta Gabriel, que estuda muito sobre futuro, sobre tecnologia, sobre a transformação do mundo dentro dessa relação, é exatamente eu ser imbuída de ética, eu ser imbuída de moral dentro do meu comportamento social virtual. Né? Sim. Que antes, quando a gente acessava a plataforma só de noite, né? Ligava o computador e acessava, Sim. parecia que a gente era um avatar lá, né? Sim. Hoje não existe isso. Não existe essa diferença entre a Andrea, que está interagindo com quem seja a pessoa lá no mundo virtual, e a Andrea que está aqui falando com vocês. Nós temos que ter ética, nós temos que ter uma etiqueta social no mundo presencial e no mundo virtual. Sim. E essa percepção agora, na verdade, ela podemos considerá-la como um resultado dos ônus que tivemos por esse excesso de não cuidado, né, com o avançar da tecnologia. De fato, uma consideração interessante a ser feita, né? Esse mundo virtual é difícil, né? Porque a gente está fazendo isso aí, a gente está construindo ele. É como se eu estivesse consertando um carro que eu estou andando nele. É difícil você ter que... Eu tenho que estabelecer regras, né? Tanto juridicamente falando, socialmente falando. Quais são os protocolos para as redes sociais, o que pode, o que não pode, o que eu posso dizer. Aquelas teorias, né, André, do cara lá que a gente tem, daquele cara lá, sabe? Já não lembro o nome dele. Cristiano Nabuco. Cristiano Nabuco. Acontece com grandes mentes, acontece. Eu tinha até que entender de qual cara, viu? Eu quero. Que é a tal da virtualização do ser. Sim. Né? E pra gente ainda somos dinossauros, né? Eu vi o mundo sem a internet. Olha só que coisa maravilhosa, né? Eu vi, não existia internet. Que é uma coisa que é inconcebível, né? Para as crianças hoje em dia. Aí, esse eu virtual e esse eu real, para mim, o eu real ainda é muito mais forte. Agora, para uma criança que nasceu agora, já nasce com tablet e tal, essa virtualização ela já é muito grande, né? Aí, para mim, eu, dinossauro, me relacionar com uma criança de 10, 11 anos, que é totalmente virtual, são realidades distintas, né? É muito difícil essa comunicação. A gente trazer isso, entender a perspectiva lá do outro, por que isso é importante. Às vezes você vê as crianças, adolescentes morrendo, meu Deus, porque postou a foto lá e não tem os likes, cara.
Tipo, menino, isso é só uma besteira, só uma rede social. Pra mim é, pra ele. Eu já ia dizer, pra tudo. gente, às vezes é tão fácil julgar que aquilo ali é pequeno, né? Mas compreender que na cabeça do adolescente ou da criança aquilo ali tem um peso e é de uma imensidão que a gente não mensura, é um exercício necessário também, né? Porque Sim. o sofrimento dele é real, né? Tem empatia, né? E agora Sim. sim, isso que a gente está discutindo aqui também é uma discussão exceção, praticamente, né? Isso aqui que a gente está discutindo aqui, está compartilhando com vocês, compartilhem para o mundo, por favor. É uma discussão que poucas pessoas têm ainda, porque é tudo muito novo mesmo, né? Ao mesmo tempo que o Valdemir fala da dificuldade dele, de dinossauro, lidar com a criança de 10 anos, a gente tem um outro paradoxo, que é as famílias que já nasceram, né? Hoje, nós já temos pessoas que já nasceram no universo tecnológico, que têm filhos. Sim. Então, é totalmente natural. É Sim. totalmente natural eu chegar em casa, meu filho tá no tablet, eu tô no computador, o outro tá na Netflix e não existe a relação. Tem até um vídeo breve do Cortella falando sobre isso, né? Tirem a televisão, ele falava da TV, né? Tirem a televisão da sala, conversem no sofá, né? Olhem para o rosto do outro. Por que que muita gente se separou na pandemia? Porque não conviviam de fato e passaram a conviver. Eu adorei a pandemia, assim, nesse sentido de ficar em casa, não tive dificuldade, entendeu? Gente, hoje no Instagram, ao abrir o Instagram, eu vi algumas pessoas e fiz exatamente essa reflexão. Gente, quantas pessoas que, pela necessidade pandêmica, passaram a morar... Gente, quanta gente se separou. Eu olho para as pessoas aqui, tava junto há 10 anos, se separou no primeiro ano de pandemia. 10 anos de relacionamento, o primeiro ano morando juntos, a convivência ali direta, separou. 5 anos, noivado, separou. E que leitura que a gente pode fazer disso, né? Que leitura que vocês fazem disso, assim? Porque é difícil conviver o cotidiano Eu procuro não fazer tanta leitura, sabe por quê? Porque eu tenho medo... Eu tenho medo de ter Tirar algum conclusões. preconceito, tirar alguma conclusão precipitada, porque, assim, às vezes tem relação também com alguma crise financeira, descobrem alguma coisa. A gente não tem como mensurar isso, sabe? Que, Porque inclusive, o a nosso própria- cérebro é muito complexo, Sim, principalmente no que tange nas relações. Bem colocado. Sim, às vezes nem não é que separaram, né? Que nunca estiveram juntos. E perceberam isso E juntos. perceberam. Sei lá. Essa questão dos protocolos, eu lembrei de conversar com um adolescente, atendo adolescentes na clínica, aí ele falou assim que, tipo, imagina que a gente, aí eu tô conversando aqui contigo, eu tô aqui no telefone. Quem é mais velho, você acha um absurdo tá conversando contigo e o telefone aqui. Quem é mais novo, não. Eles não entendem isso como uma falta de prestígio, não. Eles acham normal, você tá aqui, é normal. Os protocolos digitais, você curtiu a minha foto, você não curtiu a minha foto, você tá lá e você... Nossa, é tanta coisa. Tipo, pra que serve um adolescente? André falando pra mim assim, ó, mas eu vi isso no TikTok. Você não é tio, você vê isso no TikTok. Tem coisas que você vê no TikTok, tem coisas que você vê no Instagram, tem coisas que você vê no Twitter. Cada rede social serve pra Ela tem a sua, né, peculiaridade. Exatamente. Assim, na pandemia, gente, muita coisa aconteceu comigo, né? No campo profissional, tudo mudou, né? Eu mais a Aline, nós fundamos a Bubble Set. Como Então, foi que nós teve essa iniciamos... Na verdade, nós já estávamos marcando há muito tempo um café. Ah, sim. Surgiu uma ideia, né, na minha cabeça e eu queria conversar com ela. A Aline, para mim, sempre foi uma referência. Vocês conheceram? Né, em relação... A primeira turma de Neuropsicopedagogia do Piauí, nós nos formamos na primeira turma. Exato. Eu um pouco tempo depois, porque na época eu não terminei de fazer o estágio, né? Eu não fiz o estágio na época, teve algum problema, mudou alguma coisa lá no curso, enfim. Eu e umas outras colegas, né? Mas nós nos conhecemos na primeira turma de Neuropsicopedagogia do Piauí, né? A Delane Maia foi quem trouxe, né, a turma. Conhecemos vários profissionais maravilhosos que, inclusive, também, né, ainda hoje temos contatos, né, que foram nossos professores. E a Aline, para mim, sempre foi professora de chão de fábrica, né? Professora de escola tradicional daqui de Teresina. Fiz o curso de neuropsicopedagogia e minha mente, assim, sofreu uma ebulição, sabe? Então, assim, eu pensei, não,
eu não pensava em fazer neuropsicopedagogia para sair da sala de aula e para me tornar neuropsicopedagoga, na realidade. Tudo que eu sou uma pessoa muito curiosa. Estou conversando contigo bem aqui, tu tá me falando bem aqui do teu curso. Daqui a pouco eu vou querer fazer teu curso, porque eu sou meio assim, entendeu? Então, eu sempre gosto muito de aprender coisas que eu não sei, coisas que me causam, né, um Gente, impacto ela vai fazer positivo. Não, no direito eu não vou fazer, isso já é um fato. É só sociologia, né? Sociologia. Tá certo. E aí, quando eu fiz neuropsicopedagogia, eu pude aliar os conhecimentos à minha prática docente. E eu vi, porque assim, eu era professora de criança, ali na primeira infância. Então, eu vi, de fato, muita diferença na minha avaliação, na minha análise da aprendizagem, na minha intervenção da aprendizagem. E a Aline, ela ficou como uma referência, né? Uma criança minha com qualquer dificuldade, eu sempre indicava a Aline, um olhar muito clínico, muito certeira e muito voltada, de fato, para a infância, para as bases da aprendizagem. Então, quando a gente começou a conversar novamente, eu queria fazer algo com ela. E a gente começou, né, a ensaiar um café e não dava certo. Foi quando abriu o núcleo de neurociências e educação da UFP, e aí eu chamei a Aline. Aline, eu fui convidada para o núcleo, você quer ir também? Vamos juntas e tal. E aí ela aceitou. Passamos a nos encontrar lá no núcleo, né? Mas também de maneira muito, muito breve. O núcleo começou no segundo semestre de 2019. E aí já veio a pandemia, né? Em 2020, logo no primeiro trimestre de 2020 veio a pandemia. E a Aline me ligou. A Aline perdeu os atendimentos, né? Ficou todo mundo sem saber o que fazer, ninguém sabia de nada, né? Os professores estavam presos em casa, receberam férias antecipadas para poder ver como era que ia ser o porvir, né? No mundo pandêmico. E aí, Aline, André, eu tô aqui com uma ideia, como é que a gente consegue fazer, e a gente foi sentando, e no primeiro momento a Bubble Set surgiu como um programa de aprendizagem para as crianças que estavam desmatriculadas, para as crianças que estavam em casa, não só desmatriculadas, mas em casa, e precisavam, né, estimular o processo de aprendizagem, sem estar atrelada a laudo ou não, né? E nós fizemos a implementação do programa de aprendizagem, né? E fomos às casas, fizemos atendimentos, né, domiciliares às famílias, às crianças, né? E lá no nosso programa a gente colocou de fato o que a gente acredita que auxilia e potencializa o processo de aprendizagem das crianças, né? Nós trouxemos a abordagem da aprendizagem criativa dentro da nossa intervenção e deu muito certo, né? Deu muito certo. Conta um pouquinho pra gente como funciona a aprendizagem criativa. A aprendizagem criativa, né? A aprendizagem criativa é brincando. Sim, é brincando que se aprende, mas é um brincar intencional. Lá vem eu com a palavra intencionalidade. O povo já está enjoando a palavra intencionalidade no universo da educação, mas ela é necessária. Gente, os memes estão aí. O povo dizendo, as palavras que eu já tomei ranço. Outro dia eu vi no Instagram. Algumas dessas aparecem. Exato, né? E aí é um brincar intencional. É de fato, eu não é que eu vou voltar a ser criança para eu me conectar com a criança, é sendo adulto. Né? E lembrando da minha infância, daquilo que me conectava, que eu traço estratégias para, de fato, eu ser empática com o universo infantil e com aquela criança que eu estou, que está sendo meu aprendiz. Então, a abordagem da aprendizagem criativa, e tem até um vídeo, eu nunca postei esse vídeo, de uma das crianças, a gente já estava terminando o programa, nós estávamos fazendo a alfabetização da criança, 4 anos de idade, ela já estava no processo de alfabetização na escola, então nós estávamos trabalhando com ela esse processo para ajudá-la, porque ela estava nas aulas remotas. E aí, do nada, ela virou e disse assim, nossa, tia, eu tô lendo, mas parecia que eu estava brincando, né? Foi quando ela, de fato, conseguiu concatenar as coisas, né? Então, a gente fazia utilizando o ambiente da casa das crianças, as coisas das casas das crianças, o mundo real delas, de maneira brincante mesmo, para que elas, de fato, conseguissem aprender sem ficar com aquela pecha de que eu tô aqui estudando. Pra quê? Era pra eu estar brincando e tal. Se fosse uma escola, só que legal. E é muito massa a gente ver isso. E não teve relação com o currículo escolar.
escolar, né? Teve relação com o programa de aprendizagem da Bubble 7 mesmo, né? Sim. Nós colocamos no programa aquilo que a gente acreditava e o que a gente acredita até hoje, que é o que a gente também utiliza nas nossas intervenções, né? Para ajudar as crianças com necessidades específicas de aprendizagem, crianças com laudo ou não, né? Então, assim, a Bubble 7, ela atende todo mundo que está no processo de aprendizagem, né? Então, assim, depois disso, depois passada a pandemia, né, nós fomos para outro passo da Bubble 7. Como a Aline é neuropsicopedagoga, e na pandemia eu fui convidada também para participar de um projeto novo em outra escola. Então, eu pedi demissão no meio da loucura, todo mundo me chamando de maluca, porque eu ia pedir demissão de uma escola tradicional, já trabalhava há muito tempo na escola, eu não sabia como era que ia ser, que essas escolas aqui em Teresina acendem, depois apagam, e eu ia ficar a ver navios e blá, 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 mas eu sou aquela pessoa que quando eu acredito naquilo que tá posto ali para mim, Deixa eu fazer uma pergunta eu muito compro a séria. briga. Qual é teu signo? Eu sou a Ariana. Gente, ela é uma Ariana coordenada. Adoro saber o signo das pessoas, porque mostra um pouco das suas personalidades, Sim. né? Essa determinação e essa coisa, vou fazer, não importa o que você diga. E aí, assim, mas eu medi bem também, Sim, né? Eu sim. Não foi por impulso, eu não sou né? aquela Ariana que mete a cabeça e vai empurrando tudo, não, porque tem a lua, né? Tem um ascendente. Tem tudo ainda no processo, né? E aí eu analisei, sentei em casa, meu marido foi o meu primeiro, assim, vai. Andréa, né? chegou para mim e falou assim, mas você... Porque assim, quando eu fui ser professora de criança, eu não queria, na época, ser professora de criança quando eu terminei minha graduação. Porque eu estava envolvida na docência superior. Então, eu estava animadíssima. Eu adoro universidade, gente. Eu adoro estudante de lá pra de cá, graduação. tanto, Assim, é uma né? coisa assim que me deixa fervendo, que eu acho muito... Eu acho assim, aquele calor que eles têm, aquela vontade de aprender, de mudar o mundo, é uma coisa também que me pega, né? Que te move, né? Exato. E aí eu estava, né, para ser, né, eu estava me preparando para ser professora formadora já. E aí, em uma das minhas pós, uma professora muito querida, a professora Mary Grace, ela ministrou uma disciplina e ela virou para mim e falou, Andréia, eu tenho 9 anos de... Eu não sei nem se ela... Porque às vezes a gente impacta as pessoas e nem sabe. Eu não sei nem se ela sabe que ela causou tudo isso em mim, né? Eu tô falando isso aqui assim, aberto pra ela agora. Vou fazer o recorte e mandar para ela. Ela disse para mim, Andréia, eu tive 9 anos de escola, de professora de chão de fábrica, né? Que ela estava querendo dizer com isso. E isso foi, assim, pontual para eu ser uma professora formadora na universidade. Você precisa passar por essa experiência para que, de fato, você se sinta uma professora formadora. Minha filha, eu peguei o conselho, botei o conselho no bolso, cheguei em casa, fiquei fazendo assim com o conselho e espalhei meu currículo, né? Isso foi mais ou menos em outubro, novembro para dezembro. Eu já estava com a minha proposta. No ano seguinte já iniciei e me apaixonei. Me apaixonei, assim, me apaixonei. Típico do Ariano, foi do 8 ao 80. Me apaixonei pela educação infantil e fui pesquisar tudo sobre desenvolvimento infantil, sobre a relação disso com a aprendizagem. Aí foi onde veio o curso de neuropsicopedagogia. E aí eu fui fazendo outros também, né? Então, quando eu passei por esse processo, né? Foram quase 15 anos de chão de fábrica na primeira infância, né? Nossa. E eu fui para esse outro projeto que é gestão pedagógica, né? Que já é trazer mesmo ali a condução do corpo docente. Tem também a gestão da aprendizagem, mas não sou eu que estou na sala de aula, né? Sim. Foi uma virada de chave muito abrupta. Então, na pandemia, ela me virou do avesso. Nesse sentido, no campo profissional. Eu não dirigia na pandemia, eu também aprendi a dirigir para eu conseguir fazer tudo isso. Eu nunca tive vontade, assim, de dirigir, apesar de eu ser uma pessoa super independente. As minhas amigas diziam assim, eu não acredito, André, que tu não dirige. Não combina contigo, André. Eu disse, minha gente, eu não tenho vontade de dirigir. Porque assim, eu ia para o meu trabalho, meus filhos iam para a escola, eu voltava para casa, eu ia ensinar meus filhos, precisava de uma coisa ou de outra, eu pegava um Uber, meu marido me deixava. Então, estava tudo ótimo. Não vi necessidade alguma. Mas como a gente
começou a atender a domicílio, eu comecei a ver a necessidade. Meu marido, ele tem as coisas dele também, né? Então, ele estava trabalhando remotamente, mas depois ele ia sair do remoto, né? Então, eu fui fazendo as coisas conforme a necessidade foi batendo na porta, né? Tipo do Aprendi a Ariano. dirigir para poder conseguir também, Foi se adaptando. né? E fui me adaptando, exatamente. Então, assim, Foi sensata em tudo. profissionalmente, né? não Pontual. sei. Profissionalmente falando, nesse ponto, foi uma mudança muito positiva para mim. Eu lembro que eu tô falando aqui agora também. Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, porque eu também tinha vergonha de, no tempo da pandemia, muita gente morrendo, muita gente sofrendo, muita gente adoecendo. E eu também com muito medo da pandemia, mas ao mesmo tempo as coisas estavam se transformando para mim de uma maneira muito Positiva, rápida. né? E então, tipo assim, eu não falava nada, eu dizia assim, não, eu não vou nem dizer nada, que eu tô com medo de alguma coisa ruim acontecer. Sim, sei como é. Complicado. E aí, assim, a gente foi se forjando depois desse processo de ir para a sala, para as casas das famílias, a gente colocou o nosso espaço. A Aline, ela também foi para outra escola, né? Ela hoje é orientadora pedagógica de uma escola aqui em Teresina. E a gente coordena. Pode falar o nome das escolas, viu? Não tem problema. Pode falar, não tem problema pode. não. Da sua, né? Então, eu fui para a Equação Certa, né? Eu sou gestora pedagógica no Equação Certa, implementei o currículo da educação infantil e fundamental anos iniciais. Foi, assim, um desafio e tanto, porque eu saí de professora e nunca tinha pensado em ser coordenadora, na verdade, né? Então, eu saí de professora para coordenação e eu só fiz isso como eu falei lá atrás, né? Meu marido falou, tu disse que ia fazer uma experiência para ver como era que ela, para ser professora formadora, e tu tá há tantos anos, tu não quer mais experimentar outra coisa, não? Quando ele disse assim, ó, tu vai te aposentar desse jeito. Aí foi que o negócio assim, pufo. Digo, não vou me aposentar desse jeito. Eu não vou ficar, né, o tempo todo na mesma coisa. Então, então tá, eu vou. Que massa. Né, com apoio. Você um tapa na cara, tem que acordar. Você uma fala na cara. Vai te aposentar. O bate-me o hobby, pá. Então foi basicamente dessa forma, né? E aí a gente, no ano seguinte, nós colocamos o nosso espaço. O nosso espaço foi todo projetado por nós, ele é um espaço para atendimento neuropsicopedagógico e um espaço para formação. Então, nós temos a sala de atendimento e nós temos a sala de formação, né? Só serve visitando a Bubble 7 para, de fato, sentir o cheirinho da Bubble 7. Quando eu saio do elevador, eu já sinto o cheiro da sala. Né? Nós somos, assim, apaixonados pelo nosso cantinho e apaixonados pelo que nós estamos construindo, né? A Bubble 7 é um bebê. A Bubble 7 é um bebê, nós estamos construindo devagarinho, ela está devagarinho se mostrando e a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo em relação a isso, graças a Deus. Deixa eu contar a André toma um gole d'água. Deixa eu abrir. Não sei se vocês concordam comigo. Quando a gente começou com a questão da pandemia, né? Vocês lembram no começo que a Bubble 7 ela surgiu na pandemia? Eu lembro que veio aquele boom das lives, né? Foi, nós fizemos as neurolives do núcleo, do NEPEN. Aí se falava muito. Aí a gente falava sobre habilidades, né? Que era as das hard skills e soft skills. Quem que ia, não sei se você lembra, que lá no começo, qual é a habilidade que vai ser necessária para atravessar a pandemia? Os profissionais, as pessoas. A habilidade principal, adaptabilidade, flexibilidade. Aí, assim, na trajetória da André, que ela tá falando aqui, você percebe muito isso, né? Eu tava fazendo uma coisa, eu me adaptei a outra, depois eu me adaptei a outra, porque isso é uma habilidade, né, que você tem. E empresas que surgiram na pandemia, né, de um momento de adaptação, eu lembro de preparação para os professores, né, na época que eu estava dando aula na pós-graduação, aí o cara falava assim, ó, agora a gente vai ter aula online, a gente vai fazer assim, assim, o cara falava, mas não tem como, ó, é o seguinte, só existe essa opção, ou você se adapta, ou você sai, não tem essa opção. Então, assim, essa capacidade de adaptação... E nem dava para parar para sofrer ou coisa do tipo, né? Foi tudo muito... No tempo que estava acontecendo, tinha que acontecer. Não tinha essa opção, né? A Andréia aqui, já fala assim, que o tamanho dela na educação, assim, você vê, né? Tipo, essa aulada... Com certeza. Dos pequenininhos. Professores, tipo assim, a trajetória, assim,
fantástica. Você vê professor, você está agora na gestão, você está formando É prática e gestão, então ela tá no lugar certo agora como Eu tô feliz com o que eu tô formadora. fazendo. Eu me sinto assim, como profissional, Cara, isso é acima de tudo eu me estar sinto feliz. realizada. Isso é muito massa. Assim, eu não sofro os dilemas do trabalho. Óbvio, eu não tô aqui romantizando. Sim. O trabalho, ele é difícil. É um trabalho duro. Por exemplo, lá em casa, nós tivemos que nos organizar de maneiras diferentes. Meus filhos me tinham em casa o tempo todo. Então, assim, meu marido assumiu frentes que eu assumia para que eu pudesse assumir a minha frente social profissional também, né? Sim. Então, tudo muito de comum acordo e, assim, isso me faz feliz. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de movimento. Eu não gosto de ficar quieta, eu não consigo parar quieta. A minha mente é o tempo todo, né? Eu tô sempre pensando em algo. E eu trabalhar com o que eu gosto, eu de fato me encontrei nessa gestão de pessoas, nessa gestão da aprendizagem, pensando estratégias. Foi, assim, um nicho assim, totalmente diferente do qual eu estava vivendo, mas que não deixa de ter relação com o que eu amo fazer, que são assim, gente, eu amo criança. Assim, em todo lugar, eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito prática, então, assim, às vezes eu tenho um jeito muito sério, apesar de que quando você conversa comigo eu rio muito, mas quando você me olha assim, às vezes eu tô de cara feia, às vezes eu tô muito séria. Mas em todo lugar que eu vou, se passa uma criança por mim, se tem uma criança sentada na mesa, eu não sei o que é ainda vou descobrir, vou perguntar para algum além. A criança fica me olhando, começa a sorrir para mim, eu começo a ter contato com a criança. É assim uma coisa que É doce. eu não consigo explicar. Então, assim, eu fazer o que eu faço hoje e isso ter relação com o universo infantil, apesar de que a aprendizagem e o que a gente faz hoje reverbera até o mundo adulto, por entender as dores dos profissionais hoje, dependente do nicho deles, Sim. né? O universo infantil é de fato o que me sustenta para levar para a vida adulta, para conseguir te ajudar, para conseguir, Sim. sabe? Eu vou para o universo infantil, porque se a gente observa as crianças, a forma como elas se relacionam com esse pedaço de plástico bem aqui, o que elas conseguem transformar meia hora sentada bem aqui. Você chega numa sala dessa aqui que não tem nada de criança, e a criança vai brincar com tudo que tem aqui. Ela vai a imaginação transformar tudo dela que tem ali vai aqui. fazer uma nave, um carro, um negócio. Exatamente. Então, assim, a gente tem que olhar para as crianças para a gente conseguir continuar transformando. Porque é essa centelha que faz com que a gente continue transformando, na verdade. Eu penso dessa forma. É uma opinião muito pessoal. Transformando, se adaptando, né? Isso. E a gente que se faz na boa, né? Acho que pessoas como você, André, a formação de professores que são entusiastas da educação, que amam a educação. É empolgante ver pessoas assim falando, e quando a gente está na boa lá, a gente faz formações, sabe? Já é de 8 pessoas. Aí quando às vezes a gente está falando lá com as pessoas, aí, nossa, cada professor desse, ele tem, imagina, 70, 90 alunos. Então, se a gente for somar ali, quantas pessoas a gente está impactando ali com aquele número de pessoas, né? Aí, imagina assim, que alguém como você, que entende de educação, que está lá, e quando você se torna formador de pessoas, você se torna gestora, trazendo o teu modo de gerir de alguém que conhece, que ama a educação. Né? Eu ainda não tenho noção do meu alcance, né? Quando eu digo assim, que a gente alcança pessoas sem saber, é porque em conversas, né, com amigos, às vezes eu tenho muitas amigas, a gente troca, né, muita figurinha e às vezes eu digo coisas a respeito que elas falam, nossa, eu não imaginava que você tinha pensado dessa forma, que tinha impactado positivamente para você, e às vezes eu recebo isso também. Então, assim, falando do que eu estou fazendo hoje, né, eu não tenho noção do impacto disso social ainda, sabe? Porque, assim, eu estou me expondo mesmo. Sim. Eu estou tentando ajudar de todas as formas, né? Eu estou indo para o mundo digital porque eu penso assim, você tem acesso a tanta coisa no digital e às vezes você pega pessoas falando de coisas que elas não têm noção e você tira aquela pessoa como uma referência para você. Sim. E isso para o mundo que a gente está vivendo é muito perigoso. É como se a gente fosse aos poucos implodindo. Então eu penso assim, se eu tô vendo aquele passo errado e eu sei qual é o passo certo, eu vou me expor. E como eu sou muito da comunicação, sempre gostei de conversar muito, eu nunca tive dificuldade
no virtual, na verdade, né? Eu não tive dificuldade alguma, por exemplo, no ensino remoto, eu não tinha dificuldade de gravar vídeos e tudo. Óbvio, eu não fiz perfeito porque eu estava aprendendo, eu nunca tinha sido professora remota. Sim. Mas eu não tive vergonha, não fiquei contida para falar, não precisei passar por situações que para algumas amigas minhas foi constrangedor, suor frio, né, gaguejando porque não estava conseguindo falar. Isso são coisas que são situações que ninguém quer passar. Então, assim, foi um olho do furacão o que eu vivi de 2020 para 2021, assumindo a gestão pedagógica de uma escola, recebendo professores adoecidos com o ensino remoto, ansiosos, né? Famílias que, primeiro, tirou o menino do colégio de uma vez, porque não queria que o menino tivesse acesso a nada, ninguém sabia o que era, e depois jogou assim, não dá certo não, pega. Aí o menino que ficou lá sem ser estimulado, que ficou, né, com suas dificuldades ou não, voltou para o âmbito escolar, para um currículo que não mudou. Porque, assim, cobra-se muito estratégias das escolas, mas a verdade é que o currículo não mudou. Sim. Né? E as escolas, elas seguem um currículo. Então, cada escola foi traçando a sua forma de recomposição de aprendizagem para tentar, né, dentro da sua metodologia, conseguir auxiliar aquele alunado. Mas não... Sim, esse é um ponto interessante, porque você vê a sobrecarga que se joga em cima do professor, né, do educador. Você tem ali uns 50 minutos de aula que você tem que dar uma quantidade X de conteúdo. Aí o mundo está exigindo que você modernize essa sua metodologia, mas isso não foi adaptado àquele currículo. E tem professor que consegue, tem professor que nem se dá o trabalho porque sabe que não vai conseguir ir adiante. Uma das primeiras mentorias da né? Bubble foi para professor de docência superior que recebeu um encarte de metodologias ativas. Tá aqui, ó, lê esse encarte e faz a tua aula remota. Aí a gente fez uma mentoria, a professora nos procurou, André, eu preciso fazer uma mentoria porque lá na pandemia nós estávamos falando de metodologias ativas, nós estávamos falando de lifelong learning, um termo que está sendo muito discutido agora. Agora, né? Nós estávamos falando das habilidades necessárias, utilizando como referência o Fórum Econômico Mundial. Então, assim, a gente já estava trazendo todas essas discussões, porque as nossas leituras, a gente vai lá para quem está pesquisando, né? E a gente já estava aqui entregando, né, para a sociedade de Teresina isso. Sim. E agora a gente vê muito, né? As pessoas discutindo sobre assuntos que se você for lá no Instagram da Bubble, tá lá o conteúdo, a gente estava falando sobre isso. Então, assim, uma das nossas primeiras mentorias foi em metodologias ativas exatamente por causa disso, porque a professora recebeu um encarte, ela e todo o grupo de professor da universidade, tá aqui, ó, resolve. Entendeu? Na pandemia, falando assim como terapeuta, muita gente sofreu, alguns professores sofreram um pouquinho mais. Foi pancada. Era assim, aquele projeto, assim, existia um projeto, claro, de virtualização do ensino remoto. Você implementado em 20 anos, aí chega assim, olha, sabe aquele projeto que a gente tinha... Para 20 anos. Vocês vão ter que fazer em 20 dias. E foi bem isso mesmo. Sim. Eu lembrei aqui que você falando, assim que tivemos lá março de 2020, eu estava em sala de aula com o ensino superior, numa unidade da UEMA, em Caxias. Corremos para o remoto. Menino, foi sofrido, e você vê que tinham reuniões de professores falando das benditas metodologias ativas. Que eu não tinha contato. Como é que eu vou fazer aqui? Aí eu, sendo dada a minha juventude, eu tive uma dificuldade, e eu só pensava naqueles colegas mais velhos. Eles estavam dizendo, eu não vou fazer, eu não consigo fazer isso aqui no presencial, se avalia no remoto. Sim, aí esse ano, já 3 anos depois, né, eu ingressei numa outra instituição também de ensino superior. E aí nós tivemos inicialmente um processo de formação dos profissionais, e isso que você falou foi muito real, foi muito memorável naquela... Ó, tá aqui, vocês têm que aplicar metodologias ativas. Aí dá uma série de exemplos de opções. Aí você, beleza, aqui deu para pegar, vamos para a sala de aula.
Chega na sala Vai de lá aula, fazer a sala de aula invertida. vai lá, menino, e os alunos estão viciados numa outra metodologia. Para você manejar aquilo ali, gente, professor é bicho que sofre, viu? Nunca esqueçam disso. O tanto que um professor ganhar de remuneração não é algo E todos nós justo, fomos nunca. expostos na pandemia. Os professores foram expostos, as famílias também. Sim. Porque as aulas online nos mostraram coisas que ficariam lá no universo doméstico, né? E assim, muitos tiveram comportamentos também inadequados, falta de senso, Sim. porque estavam aprendendo a passar pelo processo. Sim. Às vezes Faltou o professor estava ali humildade. dando a aula e aí havia uma interrupção. Ó, não tem que falar assim, não. Tem que falar assado. Ou então, olha, meu filho não está ouvindo. Meu filho não está ouvindo. Eu já vi situações assim, entendeu? Sim. E assim, existe toda aquela aprendizagem em relação a entender o delay Sim. da conexão, né? Eu falo bem aqui, aí às vezes se a minha conexão tá boa e a sua não tiver, vai dar ali uma perda de informação e tal, mas assim, ninguém sabia disso, a gente estava aprendendo, né? Então, lá na UESP, a gente estava no curso, tinha um professor lá que ele fazia o quê? Ele pegava o carro dele, ele ia lá para o núcleo de comunicação da UESP. Pega a internet. Lá o cara da TI montava as câmeras lá e ele dava aula, pegava o pincel. Como dantes. Isso. Aí, porque ele falou que não ia fazer aquilo. Se vocês quiserem, eu vou lá, vocês filmem e fazem. Menino, considerando esse negócio do acesso à internet, muitos alunos tinham ou não tinham uma internet legal, ou tinham um acesso ruim. Aí, para você ficar compartilhando tela com coisa que você fez do Canva, do PowerPoint, teve um momento em que eu fazia? Eu tinha um quadro, eu fazia no quadro, eu usava a foto, tirava a foto, como se fosse slide, porque estava mais fácil compartilhar a foto, que travava menos, do que compartilhar a tela e ter pessoas que não estavam vendo nada. Até isso também eu fiz. E, nossa, que difícil, que Muito estressante. difícil. E aí um outro sofrimento. Passou o remoto, né? E a gente com aquela nossa mania, né? A pandemia vai acabar e vai voltar tudo ao normal como antes. Jamais, né? Engano nosso. E aí, assim, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, eu fui muito sem noção. Ou não, né? Ou fui muito corajosa. Porque eu peguei um colégio que estava começando nesse segmento de educação infantil e fundamental. Então, eu peguei toda a ansiedade dos pais. Sim. Que já queriam matricular os filhos porque estavam muito tempo desmatriculados ou porque estavam mudando de escola, enfim. Toda a ansiedade do processo. Fui para a vida Esse remota. é a equação, né, que você está falando? Exatamente, respondendo grupos de mensagens de paz, tentando acalmar situações. Muitos também não entendiam da tecnologia, mandavam uma mensagem de WhatsApp, passava um segundo e já dizia que a gente não estava respondendo. Sim. Entende? Então, assim, são situações que têm muita relação com a saúde mental de todos nós no processo. Sim, exatamente. E foi assim, assim, não é olhar para isso e julgar a situação. É olhar para isso e perceber o quanto que a gente não sabia de nada. E o quanto que a gente já precisou aprender assim, ó. E acima de tudo, sobrevivemos. Ou nunca. Exatamente, a questão é essa, né? E aí, quando foi, né, os protocolos foram sendo mais flexibilizados, né? Os casos foram diminuindo e a gente foi respirando, né? A vacina já veio também, né? E depois mais em larga escala para poder, né, imunizar toda a população. E a gente foi tendo mais segurança. A pessoa assim, agora vai ser tudo perfeito. Aí veio 2022... né? Que o primeiro semestre foi mais ou menos, né? Porque ainda tinha grupos que ficavam, né, revezando. Sim. O segundo semestre foi meio uma continuação do primeiro semestre para poder terminar o ano. E esse ano é que, de fato, é o ano totalmente presencial mesmo, assim. 100%. 100% em todas as escolas, de fato. Olho no olho. Olho no olho. E aí, meu bem, neste ano... é que a gente, de fato, foi perceber mesmo as dificuldades advindas da pandemia, as lacunas pedagógicas, né? As lacunas na aprendizagem, no desenvolvimento das crianças e também as lacunas no traquejo social, no que tange ao comportamento, aos protocolos, os professores ansiosos, porque se antes eles estavam com uma sala menor devido aos protocolos, agora as salas voltaram com o número de antes de aluno. Meu Deus, como é que eu vou dar aula para tantos alunos? Meu Deus, como é que eu vou fazer tal coisa? Sabe? Sim. As escolas precisando fazer aquele chamamento para o que é necessário ser presencial, né? Porque às vezes você recebe uma mensagem do WhatsApp,
Eu queria conversar sobre o desenvolvimento da minha criança, você pode me falar aqui? Não. Não pode. Criou-se um vamos vício. sentar, vamos conversar, sim. né? Porque assim, a gente aprendeu o que é que de fato precisa da ferramenta e o que é que não tem necessidade da ferramenta, que a ferramenta ela é um auxílio, né? Você conversar sobre coisas que são muito importantes, necessariamente a ferramenta não vai auxiliar. Principalmente quando se trata de escola. A escola, ela é um lugar diferente. A escola, ela trabalha com processos, ela trabalha com protocolo, ela trabalha com dados, né? A escola que não é pública, ela também é uma empresa, mas é uma empresa diferente, né? Ela funciona diferente porque ela é uma comunidade viva, ela trata de gente, ela desenvolve processos em pessoas, pessoas em processos. Ela é totalmente diferente a escola, o universo acadêmico, enfim, né? Sim, É sim. diferente. Então, tem coisas que a tecnologia não é ferramenta, porque eu conversar com uma pessoa exaltada porque está ansiosa com alguma questão, que está me solicitando alguma coisa pelo WhatsApp, imagina. Sim. Né? Ou então eu mando uma mensagem, eu digo para a pessoa que aquilo não é possível e dependendo de como ela interpreta a mensagem, Tom que ela dá para tua entende? fala, isso então, conversando é que a gente se entende, Sim. e principalmente em situações delicadas, e a escola Sim. trabalha com muitas situações delicadas, principalmente depois da pandemia. Sim. Esses dois gaps aí, tipo, de crianças, sei lá, que, como a gente falou daquela vez aqui, né, que a criança que ela nasceu lá em 2019, ela tinha 1 ou 2 anos, né, que ela viveu 2 anos de pandemia, ela viveu 50% da vida dela na pandemia. Isolada. Naquela época de desenvolvimento. A gente pensa assim, falando assim de uma maneira bem clara, o principal núcleo social de uma criança que vive, né, numa área urbana é a escola. Sim. Onde ela aprende a ser gente, a conversar, a ter amizades é na escola. Aí imagina um adolescente, tem 13 anos, aí ele parou de ir para a escola. Ele deixou de receber toda aquelas informações de traquejo social, habilidades e tudo, ele passou 2 anos sem ter isso. De 13 para 15 anos, a cabeça muda. De 15 para 17, de 16 para 18, são 2 anos que são muito essenciais ali para a formação da personalidade. Aí ele não tem isso. É como se ele entrou num túnel do tempo e acordou, só que ele não tem as vivências. Aí o cara vai ser um adulto, que é o adulto que lá estava na pandemia, era adolescente, ele entra sem isso. Ele não tem noção de quem ele é, como é que ele vai se comportar e tudo. Porque ele perdeu o principal ambiente que era a escola. E as famílias, infelizmente, aí esse é o tipo de adulto que a gente vai ter que... Sim, é o adulto que vai nos ajudar, nos acolher, né? Que nós vamos estar velhinhos, né? E eles é que vão estar conduzindo o mundo. A gente fala assim na universidade, os professores falam assim, poxa, mas a turma é tão diferente assim, né, Lógico ambiental, você como psicólogo fala assim, você não viu nada ainda, você vai ver as próximas. Daqui a 2 ou 3 anos que esse pessoal começar a chegar na universidade, E, de certa forma, nós já temos lá na universidade a nossa jornada, nosso workshop que nós tivemos, a última turma do workshop, a sala de aula inteligente que nós fizemos lá na Bubble, a grande maioria foi de professor da docência superior. Gente, as dores relacionadas à imaturidade, aos laudos, porque hoje, graças a Deus, nós já temos mais inclusão. Sim. Então, as universidades estão agora precisando adaptar isso, né? Porque se estava lá na educação básica, agora está indo para a universidade, está chegando lá. E aí? Né? E aí, como é que a gente faz? E o professor, sem traquejo algum, porque quando você sai da circular da aprendizagem ali, que você entra mais ou menos no Fundamental 2, que o currículo só vai, né? Avança, e você sai da educação básica e adentra na universidade, você espera um menino, uma menina preparada, independente, protagonista mesmo da sua aprendizagem, né? E aí, às vezes, você vê que aquele menino precisa do pai e da mãe ainda para resolver alguma coisa, né? A gente tem casos de professores que foram obrigados a dar décimos, a dar notas, a fazer tal coisa, porque não podia, não tinha Mas como. isso é engraçado, aí você entra na diferença do público para o privado, né? Também eu tem já isso. estive nos dois lados. Sim. E eu acho sempre muito, muito hilário você chegar numa universidade, numa faculdade, ensino superior, privado,
é um aspecto de ensino médio, aquela coisa assim de ensino fundamental, em que tem toda essa ancoragem ali dos pais, da direção, e aí tem um policiamento em cima do corpo docente nesse sentido mesmo. Ah, não, de acolher, não, de fazer mais do que deveria. Esse negócio de dar pontos, de dar décimo, é pegar na mão Funcionou, quando não Valdinei, ela falou caberia. mesmo. Não, a gente tem que ser sincero. O ambiente, porque tu fala isso porque eu tô desligada, não tem lugar nenhum. Senão eu pegaria leve. Mas isso é um ponto de, agora falando sociologicamente, né? O que você está contribuindo com a... Porque você não está contribuindo, na verdade, com a formação de um adulto. É uma pessoa que está no mundo lá fora para ser adulto. Ele vai entrar no mercado de trabalho daqui a pouco. Então, ele precisa ir, ela precisa ir sozinho, saber fazer o básico sozinho. Pai e mãe já tinham que ter ficado lá na quarta série, no quarto ano. A questão dos laudos também, quando você fala isso, né? Você está falando bem da docência superior, eu estou aqui na educação infantil. Sim, porque tudo começa aí. Exato, está aqui na base. Hoje, né, nós temos muitas pesquisas e hoje nós já temos, né, muitas famílias que já têm acesso, né, às dificuldades de seus filhos, muitos já têm os laudos, já precisam das intervenções, já sabem o que fazer, para aquele tripé que funciona, né? Uhum. Porque também você ter o laudo e você não conseguir fazer as intervenções necessárias e fazer as terapias necessárias para ancorar aquele indivíduo também não funciona. Também não e o que funciona. acontece muito? O capacitismo, às vezes, das Exatamente. próprias famílias em cima da situação. Ah, mas meu filho fez isso porque ele tem tal coisa. Então, a gente tem que preparar os nossos filhos. Não é fechar os olhos para a Exatamente. situação, muito pelo contrário, é municiar. Isso para além de qualquer laudo. É uma coisa que eu me deparo muitas vezes enquanto educadora, nessa discussão, quando eu escuto os professores. Ah, mas eu não posso... Às vezes tem coisas que os professores se privam de fazer porque eles acham também que não vai dar certo para aquele menino ou para aquela menina porque o menino tem laudo tal. Não, gente, não é porque Não ele é tem laudo não que é ele não vai assim. ser exposto a fazer. A gente tem que procurar meios de que ele consiga fazer da forma como ele consegue fazer, mas que ele faça. E a abordagem também, ela faz toda a diferença, Sim. né? Não é você chegar e empurrar, faz isso. Sim, Olha, você exatamente. precisa fazer isso. Vamos ver quais são os caminhos que Exato. você vai percorrer para chegar nisso. E aqui o papel da família ele é importantíssimo, né? Demais. Porque e isso a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla, porque às vezes as famílias, inclusive ainda quando crianças, né? Criança, adolescente, adulto, fazem uma separação muito grande entre o meio escolar e o meio familiar. Escola, aprendizado educacional e o que você faz dentro de casa, ele tem que andar junto o tempo inteiro. É como se a casa fosse o reforço da escola, a escola fosse o reforço da casa. E tem Não dá para coisas jogar um que pro outro. acontece só também no ambiente da Separadamente, escola e sim. também no ambiente de casa. Mas o diálogo ele tem que ser fluido. Não é dizer, Exato. olha, pega pra ti, essa parte é tua e essa parte é minha. Não, tudo bem. Cada um tem suas competências, mas que elas dialogam. Quando não há esse diálogo, você está contribuindo para o regresso ou para uma dificuldade acentuada, a caminhos mais distantes, né? Para chegar nisso aqui que você precisa fazer. Então, é bom a gente sempre bater nessa tecla para as pessoas irem... Hoje, essa conscientização também ela é maior. Você está falando aí, né? E eu estou me remetendo a situações cujas famílias são mais conscientes, né? Por exemplo, na escola, o professor conhece cada aluno seu, né? E ele percebe, né? Quando é um professor que, de fato, acompanha e é consciente também da sua prática pedagógica, ele percebe as nuances daquele aluno, né? E quando você senta para conversar, e às vezes as famílias, nossa, mas ainda não tinha apresentado esse tipo de comportamento, ou algumas estereotipias que estão, né, retornando, o que a gente precisa fazer? Então a gente senta, conversa, observa com a equipe terapêutica o que precisa e encontra o norte. O que acontecia com muita recorrência lá atrás? A criança apresentava de novo alguma, vamos falar do TEA, né? Apresentava alguma estereotipia e a família dizia, ah, mas aqui em casa não está tendo isso não. Sim, é tranquilo, mas o TEA ele não é assim. Pode acontecer no processo. Tem alguma coisa que está acontecendo que está fazendo com que a criança precise se organizar melhor, que ela sinta essa necessidade. Como é que a gente vai fazer? Então, vamos encontrar aqui. Então, esse tipo de situação é uma situação que, de certa forma, já está se esvaindo mais. Por quê? Porque nós temos também as famílias mais conscientes do processo. Por exemplo, eu assisti o podcast do Paulo, né? Então, assim, foi fundamental eles terem a observação do filho deles, do menino dele,
antes de qualquer outra coisa e se despir de qualquer medo, de qualquer luto, de qualquer recusa, de que o menino Sim. tivesse ou não, né, o laudo, enfim, e partir para a intervenção, e partir Sim. para municiar a criança. Então, isso é ainda algo de exceção, mas já acontece com mais recorrência. A gente já observa, às vezes a gente observa até situações de crianças que não têm relação alguma e a mãe já vê coisa onde não existe, porque já está procurando, está com medo, né? Principalmente depois da pandemia, a gente tem que ter cuidado. O atraso da fala da criança que ficou 2 anos isolado. Sim. Será que é até ou será que é a pandemia? Sim. Então a gente tem que ter muito critério, muito critério. Verdade. Eu queria voltar bem um pouquinho para o ensino superior, né? Sim. Essa demanda que ela vai andando. E a gente tem que pensar assim, às vezes tem segmento da sociedade assim que nega isso, né? Tipo assim, não, mas é porque uma pessoa com TEA, ela pertence à família dela. Cara, isso vai TDAH, teste, esse tipo de... Essas pessoas vão ficar adultas, elas vão ter que ter uma atuação social. A gente viu a experiência de ter um professor com TDAH. E ele falando, e eu, psicólogo, me falando, ó, cara, isso não é normal. O que é normal? Aí a gente se adaptando a ele, e a gente, às vezes, conversando com alguns professores, assim, do ensino superior, e o professor fala assim, mas o cara não pode vir para a universidade. Então a universidade vai fechar. Porque o índice de pessoas que vão aparecer, assim, a cada dia, cada tempo passar, é como você negar. Era como lá no começo da pandemia, né? Você não vai dar em nada, não. Não chega. Sim, o negacionismo. É a gente pensar assim, coisas como o TEA, como o TDAH, como essa demanda autismo por ansiedade. Não, isso aí vai ficar só no ensino fundamental. Isso aí não vai chegar na universidade. Não vai chegar na universidade. Quanto mais cedo se preparar, mais cedo, melhor vai ser essa adaptação. O nosso ensino ele deve ser voltado para aprender a aprender. Eu ter uma aprendizagem autodirigida. Por quê? Porque quando a gente aprende de maneira consciente e entende quais são as habilidades que nós, de fato, né, temos de melhor, e isso deve adentrar no currículo escolar para que a gente, de fato, consiga, né? Eu tenho déficit de atenção. Eu não ando dizendo para todo mundo que eu tenho déficit de atenção e eu não fui uma clássica déficit de atenção, né? Eu não tive prejuízos escolares, né? Na minha primeira infância até meu ensino médio, assim, eu não tive assim prejuízos escolares. Eu tive a fase da adolescência, principalmente porque eu mudei de cidade, vim para a capital, então eu passei por um currículo que era mais puxado. Eu tive dificuldades que outras pessoas tiveram também, e eu não era consciente disso. Porque na minha época não existia essa coisa de vai procurar para saber. Na minha cidade não, podia até ser na capital, mas na minha cidade não, né? Cidade pequena, ninguém ia observar isso. Pelo contrário, eu sempre fui uma menina que aprendia muito rápido, e porque eu aprendia rápido, aí o professor, meu amigo, tinha que sambar para me controlar. Porque eu terminava a tarefa e eu já ia fazer outras coisas. Se não tivesse outra coisa para eu fazer lá. Então, assim, meu pensamento sempre foi muito rápido. Mas o que é que eu preciso? Eu preciso o tempo todo me concentrar, eu preciso o tempo todo estar consciente do que eu tenho que fazer, começar uma coisa e terminar. Eu preciso o tempo todo recrutar isso. Quando foi que eu tive consciência disso? A partir do momento que eu comecei a estudar as dificuldades de aprendizagem, que eu comecei a perceber, né, essas dificuldades em mim e que eu comecei, de fato, a ter consciência de como fazer melhor e recrutar as habilidades que eu tenho de melhor para o que eu gosto de fazer, porque eu, entendeu? Então, assim, tem coisas que eu faço que eu não me sinto cansada de forma alguma. E às vezes é uma coisona, mas aquilo ali, para mim, foi assim uma besteira. E já tem outras coisas que são tão simples e que são tão fáceis e que é tão moroso para mim, que é tão dolorido, tão sofrido. Então, assim, hoje nós temos também pessoas como eu, que são conscientes da situação, do seu contexto e tudo, né? Mas, a grosso modo, é que nós temos agora, né, os indivíduos com mais laudos, e esses indivíduos estão, sim, chegando na universidade, né? Apesar de que a gente já tem indivíduos na sala de aula, né, sendo docentes, mas nós temos esses indivíduos chegando na sala de aula e muitos professores sem saber mesmo o que fazer com eles, né? E aí eu me volto para um vídeo que eu vi do Léo Freiman, que ele estava dizendo, ele estava exatamente criticando essa educação capacitista que a gente está fazendo com os nossos filhos
né? Independente de laudo, meu filho não pode isso, meu filho não pode aquilo, isso aqui tem que estar preparado para o meu filho. Sim, quando ele chegar lá no mercado de trabalho, ele vai trocar de chefe na hora que ele olhar para a cara do chefe e falar que o chefe está olhando feio para ele, o que vai acontecer? Ele vai ficar pulando de emprego em emprego, ou ele vai ficar dentro de casa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que é? Porque todos nós passamos por frustrações. Sim. Né? A prova de que o ensino fundamental e o ensino médio se adaptam a isso é que existem professores, né? Lá no ensino superior. Então, assim, se o cara consegue se adaptar a isso, então a educação superior ela também tem que fazer isso. Ela tem que ser acolhedora, ela tem que funcionar da sua forma, né? A sua forma, para que ela... Não, eu também vou receber esse indivíduo aqui, que precisa desse tipo de auxílio, e eu vou entregar para a sociedade esse profissional também, porque quanto mais pessoas houverem, mais gente falando sobre isso, né? Você estava falando aqui, eu lembrei de um termo da psicologia, que chama tomada de consciência. Quando eu tomo consciência daquilo, eu começo a trabalhar aquilo. Aí eu tenho problema e eu não sei qual é o meu problema. Eu acho que quando se trata desse adoecimento mental, dessas necessidades especiais, a sociedade está precisando tomar consciência disso. Olha, aqui não dá para botar para baixo do tapete, não. A gente tem que tratar essa demanda aqui de uma forma séria. Não só deixar lá, não. Eu pego meu filho, me entrego lá na escola e a escola resolve. Não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. E a escola não vai resolver nunca. Não adianta. Família alguma que achar que a escola vai terapeutizar, que a escola vai resolver o problema, principalmente estou falando de criança com laudo, né? Sim. A escola não vai fazer isso. A escola passa 4 horas com a criança. E essa criança está num currículo flexibilizado para ela. A criança tem outros universos fora a escola. Então, se ela não consegue fazer as terapias que são necessárias para ela recrutar atenção, para ela recrutar habilidades específicas do processo de interação dela com os pares dela, que não é na escola. Na escola, ela vai para o jogo. Sabe? Na escola, ela vai para o jogo. Lá na escola, ela vai interagir, ela vai aprender, ela vai recrutar as habilidades que ela precisa. Ela não vai terapeutizar. Então, assim, não adianta eu esperar isso só da escola. E não adianta a escola também esperar só da equipe terapêutica ou só da família. É um tripé realmente que deve funcionar. E que enquanto ele não está funcionando, não adianta. Você pode ir atrás, tem alguma coisa errada. Não. E assim, é tudo muito claro. Quando você passa muito tempo, quando você tem muito tempo de experiência, que você vê a criança com um comportamento diferente, você sabe que ela está com uma dificuldade maior, pode ir atrás. Às vezes você já tem até as suposições, você só espera para ver. Exatamente. Não, será que não é isso? Vamos assim, vamos assado. E aí tava lá, batata. A gente está falando, tocou num ponto que eu acho bem significativo, importante. Por exemplo, eu acho sempre que, primeiro, você entender se você, seu filho, sua filha, tem algum tipo de limitação cognitiva ou vamos tratar como uma necessidade especial. Os neurodivergentes, né? Pronto. Neurodivergente ou não, porque às vezes você pode estar também naquela coisa, eu tenho isso, ou meu filho, minha filha tem isso. Enquanto você não colocar a prova de entender se tem ou não, às vezes a sua abordagem consigo ou com essa criança, esse ser que está sob sua responsabilidade, vai estar sendo furada, né? Eu sou uma eterna ativista, digamos assim, pelo estudo de cada um sobre a saúde mental, né? Acima de tudo a saúde mental, mas a saúde como um todo, né? Porque às vezes a gente está num processo de sofrimento, de dificuldade de lidar com o social, de dificuldade de lidar com vários campos da nossa vida, e numa terapia, digamos assim, resolveria. Ou através de uma terapia, você poderia compreender que você tem alguns traumas. Você poderia compreender que você tem um autismo leve. Você, minimamente, né? Porque ele vai lhe encaminhar ali para o psiquiatra ou para o neuro. Mas é a partir da busca por entender o que tem e o que não tem que você vai resolver seus problemas e os problemas daqueles que estão sob sua responsabilidade. Semana atrasada, mais ou menos um mês, eu vi a postagem de um colega, ele deve estar na faixa dos 33 anos. O filho dele, de 2 anos, é autista, já foi 3 anos, já foi diagnosticado, laudado.
A psiquiatra, a neuropediatra que acompanha o filho dele, olhou assim para algumas características dele e perguntou se ele já tinha feito na vida alguma investigação. Ele nunca tinha feito, foi fazer a dele, também laudado como autista. E ele fez assim uma postagem que você lendo, você sente, meu Deus, que alívio na cabeça desse cidadão, porque assim, por ele ser muito inteligente, muito desenrolado, ele já não era tratado como uma pessoa que tinha necessidades especiais. Mas ele, dentro dele, no cotidiano, ele sabe o que ele sofreu, tentando compreender dentro de si. Meu Deus do céu, será o que eu tenho? Será se eu sou errado, eu sou anormal? Sabe, o tipo de questionamento que a pessoa faz. E você vê o alívio daquela fala dele. Cara, e quantas pessoas não estão na mesma situação, né? Ou crianças. A gente está vivendo muito isso agora. A gente tem muitos relatos parecidos assim, né? Outro dia eu ouvi um relato de um psiquiatra que também se descobriu autista depois, né, dos quase 40 anos já, né? E o quanto que muita coisa faz sentido. A questão é dar sentido. Por isso que eu tinha um comportamento tal, Sim. por isso que eu tinha dificuldade tal. E sabe? foi julgado pra caramba por isso. Que vem, entendeu? São muitas respostas que vêm. E isso é essencial. É essencial para que a gente se entenda no nosso processo, no nosso crescimento. Informação. Você tem informação. Um amigo faz um pouquinho da pandemia, viu que era psicólogo amigo de infância, falou assim, Rodney, cara, eu tô vivendo um momento triste, o que houve? Não, cara, eu recebi um laudo que eu recebi a notícia que meu filho é autista e tal, eu tô baqueado, ele me engancha com você assim. Eu falei pra ele assim, me fala dele, ele começou a descrever o filho. Eu falei, tu já falou com a tua mãe? Fala pra tua mãe assim, o que ele tá fazendo, como é que ele tava assim, a mãe dele foi falar, mas meu filho, você era igualzinho a ele. Ele ia pra escola de tênis. Ele era muito restrito, só tinha 3 amigos. Cara, depois que ele entendeu, depois ele passou um tempo que ele deu aqui, passou um impacto diagnóstico, ele falou assim, caraca, agora eu entendi aquelas perguntas que me fez naquele dia. Era basicamente isso, cara. Você vê estritamente como uma limitação, não é uma... Eu sempre acho assim que não é o autismo que tem a pessoa, é uma pessoa que tem autismo. Isso sabe qualquer patologia, qualquer problema que a pessoa... O ser humano, ele é maior. Às vezes as pessoas chegam na clínica assim e falam assim, mas não, Roger, que a minha depressão, a sua depressão, a sua ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa. Não existe isso, está se colocando dentro do diagnóstico, tem que colocar o diagnóstico dentro de você. Sim. A questão de lógica, né? Sim, ele faz parte de você, mas ele não lhe resume, não lhe condiciona definitivamente, né? E uma vez, André, eu conversando com a mãe lá na clínica, escola, tipo... 1900 e carne assada. Para que tu é jovem. Ela falando assim, mas o meu filho, nossa, e eu assim, bem... Eu acho que até extrapolhei um pouquinho. Ela falou assim, mas o meu filho não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso. Eu peguei assim uma imagem que a gente tinha, que era um ideograma japonês, e eu mostrei para ela, o que é isso aqui? Isso aí é japonês. A senhora sabe falar japonês? Ela falou, não, pronto, é a sua limitação. A senhora não consegue falar japonês. Seu filho não consegue fazer algumas coisas. Assim, ele tem as limitações dele, você tem as suas. Ele vai se adaptar às dele. Tá vendo? É uma virada de chave. Vocês estão falando aí desse universo, né, de tudo que a gente está vivendo agora com pessoas se descobrindo. Nós temos hoje, né, essa geração que já tem filhos e que estão com os filhos na escola e que dependendo do que eles viveram em relação ao laudo, né, alguns já sabendo ou não, sim, né, o professor ele tem que saber identificar. No trato com a família, né? A escola, a comunidade escolar, né? Como um todo, né? Às vezes você está conversando com o pai que a criança, né, é autista, né? O pai também tem autismo e às vezes o pai é literal demais. Você tem que ter cuidado. Como é que você vai conversar? Como é que você vai se conectar com essa família, né? E eu já passei por isso, né? Eu já passei por uma situação muito semelhante, né? De conversar com um pai que era autista e eu utilizei um termo que ele entendeu completamente diferente do que eu queria passar. E, não, mas você falou tal coisa naquele dia que eu não gostei. E assim, foi totalmente... Por quê? Porque ele foi totalmente literal devido à limitação dele. E eu deveria ter tido mais cuidado se eu soubesse da situação, né? Mas às vezes muitas situações de equívoco acontecem também por causa disso. Então, assim, é muito delicado para todo mundo que vive o processo, porque
Mesmo quem não tem laudo também, por exemplo, a mãe de uma criança que tem autismo, né? A babá que fica com essa criança, a professora dessa criança, né? Todo mundo que tem contato com a criança vive uma situação delicada, né? Vive o processo delicado junto. Sim. Né? É a mesma. Lá na academia, na psicologia, a gente usa o termo de luto do diagnóstico. Na academia, na universidade, tá, gente? Porque ele não malha. Olha aí, Valdemir. Você fala assim que é um luto diagnóstico, que é o quê? A mãe, a família, a mãe engravidou e eu tenho lá aquele filho. É impossível você não fantasiar com o filho. Eu até lembro assim que quando eu saí da universidade, eu tive que me segurar para não comprar uma bicicleta pro meu filho. Bicicleta, só dá a maternidade. Vou comprar uma bicicleta pro menino. Porque você gera aquela expectativa. Aí meu filho, a minha mulher tá grávida, a mãe gera aquele filho ideal, né? Essa fantasia nossa, eu vou levar pra escola, ele vai fazer isso, aí você já fantasia, meu filho vai ser advogado, vai ser médico e tudo. Quando eu recebo aquela criança que ela vai ter limitações, aí o que eu preciso fazer? Esse luto. Luto é o quê? Eu tenho que matar esse filho que eu idealizei para que eu possa aceitar o outro. Esse é o luto do diagnóstico, né? E isso é extremamente doloroso. Você vai pensar, você vai conversar com os pais, ele fala assim, poxa, mas eu nunca vou levar meu filho no estádio para ver o futebol. Então a mãe fala, minha filha nunca vai... Ele nunca vai fazer algumas coisas, mas ele vai fazer outras, né? E às vezes até surpreende, porque ele não vem com aquela expectativa alta. Fora o medo que você Fora o tem, medo, né? sim. Esse capacitismo que nós conversamos há pouco tem relação com esses medos. Nossa, e se eu faltar, como é que vai ser? Será que meu filho vai conseguir fazer? Gente, E fora que olha, é uma dor que a gente não, nós aqui, nós não temos como não mensurar. dimensionamos, sim. Não sim, temos, sim. não temos. É uma coisa assim que até dói dentro de mim quando eu penso nisso, porque de fato, cara, deve ser assim. É você não ter norte. É como se você não tivesse direção e você fosse ali apostar o tempo todo numa coisa que você tá apostando só, né? E com todas as forças, porque é filho. Filho é uma coisa que mexe com a nossa cadeia mais primitiva, com a nossa uma força que a gente não sabe de onde vem. É filho. É filogenético, tem a ver com É a preservação filho. da espécie. Exatamente. É assim, você pode mexer com tudo do indivíduo. Não mexa com o filho. Porque filho é uma coisa diferente. Não tem como a gente dimensionar. É animalesco, é um sentimento animalesco. Porque Primitivo tem mesmo. Exatamente. Sim. E quando gira em torno disso, né? Quando gira você tem que gerenciar isso tudo. Imagina para as mães, né? Que eu sou uma mãe e eu vou ter que gerenciar a maternidade, que para as mulheres tudo é mais fácil. Para as mulheres, tem que né? mãe, tudo junto Sim. ao mesmo tempo ali. Aí eu recebo aquela criança que precisa daquela atenção especial. Aí eu tenho que realinhar essa questão do luto, eu tenho que realinhar todo o meu procedimento. Viram heroína. Gente, foi um deboche. A gente está falando sobre essa questão da literalidade. É importante a gente sempre explicar. Foi um deboche. O Valdemir dizer que para as mulheres tudo é mais fácil, tá? Para quem não. Isso não foi literal. Mas sabe o que é? Eu lembrei exatamente isso. Ontem eu fui fazer a tatuagem, né? Retocar uma, fazer duas. E aí a tatuadora falou alguma coisa. E eu procurei assim, se ela sorrisse, aquilo ali era uma brincadeira. E ela não sorriu. Aí você tá falando sério ou você tá brincando? Ela, não, eu tô brincando, porque ela tem aquele humor menos explosivo, né? Aí eu, tá. Aí tu falou agora, e a gente nesse contexto, né? Eu disse, cara, é importante explicar, né? como é eu importante. achei tão natural, eu sabia que ele tava falando do contrário, né? Sim, eu também. Mas aí, porque eu já vim dessa pegada de ontem, aí você veio com essa fala, vamos nos policiar sobre isso, né? Vamos fazer a brincadeira, o deboche, mas sabendo que nem todo mundo compreende dessa forma. Então, vai que eu recebo uma mensagem dizendo, olha, a gente adora você apresentando o programa, mas quando entrou aquele Valdemir... Não deu mais certo. Vamos dar aqueles, me chamam, os que também mista lá pra mim, né? Mista, não, isso. E não sei nem o que é isso. Sim, do machista. Olha, tem que tu... mas eu sou fã das mulheres, assim, e assim, falando de uma maneira mais séria, né? Sim. De que tudo isso a mulher precisa elaborar isso tudo junto, é muito difícil. Chega a ser desumano, né? Sim. Que eu tenho que gerenciar tudo isso e
A gente sabe que em dados estatísticos, por exemplo, no caso do TEA, caso de ruptura do casamento. Eu ia já falar isso, há famílias que se rompem e o peso fica todo para a mulher, Via de regra. entendeu? Há famílias que é muito dolorido. Sim. Se a gente vê aqui, por exemplo, o trabalho que a gente faz com as mães aqui, né? Tem 2, 3 pais, né? 2 pais e tios, ó. Tudo o restante é mãe. Foi importante a fala do Paulo, que o Paulo teve aqui, ele falou muito essa perspectiva de pai, da atuação. Sim. Muito registrado, assim, eu gostei muito. Enquanto pai mesmo e enquanto pai de uma criança autista, né? Que faz muita diferença no processo educacional de uma criança e que realmente a gente, enquanto sociedade, Sim. não tem... Claro, tem aumentado, sim, não vamos tirar esse recorte social de que os homens Sim. têm percebido que eles também são 50%. Hoje na escola, por exemplo, eu tenho um universo masculino, né? Como pai bem presente. Meu marido, quando a gente iniciou a vida escolar dos meninos, ele era um dos poucos pais que iam. Ele deixou mais de ir depois que eu comecei a estar lá no universo escolar junto com os meninos, porque não Desenvolver a propriedade para compreender. Mas assim, na época que eles estudavam, mas eu ainda não estava lá na escola que eles estudavam, é tudo junto. Assim como é a nossa vida, nós fazemos tudo juntos mesmo. E hoje, na época ele era tipo uma exceção, né? Hoje a gente já tem mais pais no universo escolar, querendo saber, né? Acompanhando, de fato, né? E não quer dizer que merecem uma medalha, estão só fazendo o que é o papel deles, assim como a mãe faz. Exatamente, né? É isso, Sim. né? Essa vaca, assim, tipo, a gente, enquanto homem, a gente nem é pai ainda, né? Os 2 degraus, tem que aprender a ser pai e depois ser pai de autista, o pai de uma criança especial, o pai de uma criança com ansiedade, o pai... Ainda tem muito aquela questão de quando o filho tem um filho homem, o homem ainda vem daquela responsabilidade, não tem que educar. Quando tem um filho mulher, não. Nem toca. É a mulher que educa. A gente tem que evoluir muito. Muito. Nesse aspecto. Muito. Mas são muitos degraus. São processos. Gente, então, parece que agora... Gente, a gente calou a boca ao mesmo tempo. Foi. O que é muito raro acontecer aqui. Foi Mas também a gente falou demais, né? Aqui Sim. foi uma interação muito um interrompendo o outro e brigando pela fala e tal. Mas bastante produtivo, tá? Então, podemos encerrar agora, né? Agradecemos demais a sua presença. Eu que agradeço. A gente pode seguir no Instagram, tá conhecido como o nome do projeto, né? Bubble7.education. A gente vai colocar na legendazinha, tá? Do descrição. O pessoal da técnica vai colocar e também na descrição no Instagram. Você fique à vontade para dar uma fala final, mandar um recado para as pessoas, um beijo pro pai e pra mãe, fazer o seu encerramento. Não, primeiro agradecer, né, aos dois, né? Para mim foi uma alegria muito grande poder vir aqui, né, compartilhar um pouco, né, do que nós temos feito. Conversar um pouco de tudo, né? Porque, na verdade, nós saímos, né, da educação infantil, fomos para a docência e fomos também para aspectos psicossociais. Mas o recado que eu quero deixar, eu vou levar em consideração o público específico, né, do podcast. Eu quero deixar um recado para as famílias, né, que estão nessa luta, que estão pelos seus filhos, que o mundo, ele muda com as pessoas, né? Então, a partir das nossas ações, a partir de todas as nossas lutas, é que a gente devagarinho vai ver esse mundo mudando e ver as nossas crianças como um todo, né, neurodivergentes ou não, sendo mais incluídas em todos os processos que elas estiverem expostas ao longo da trilha, seja escolar, seja social, enfim, de interação delas no mundo. E deixar meu abraço aqui para cada família, deixar minha solidariedade também, falar que eu estou à disposição, tá bom? No que eu puder ajudar, no que a gente puder trocar, né, informações, no que eu puder aprender, porque na realidade com criança a gente aprende, eu estou à disposição. Muito obrigada. Valdemir, seu fechamento. Obrigado. Gostei demais. Olha, aproveita que esse é teu momento para tu pedir para não ser excluído. Eu não sou excluído, gente, eu sou do bem, tá? André, obrigado. Que é isso, Valdemir, obrigada. Você, assim, vocês dois juntas, assim, era um negócio bem legal de ver. Que massa. Gostei também. Curta, compartilhe,
Curtam, Deixa seu compartilhem. comentário, né? Deixe seu comentário. E é Beijo, isso. mãe, beijo. E a gente fica por aqui. Obrigada. Ai, ai, ai.